Tem gente que passa a vida inteira tentando encontrar sua essência. Outros nem imaginam que existe algo além do corpo. Mas eu me vi dentro de uma cápsula cósmica, conectada por um fio de luz a algo que nunca imaginei. A minha centelha divina. E o que ela me revelou naquela noite virou minha consciência do avesso. Ela me mostrou que eu não sou quem eu penso que sou. Que minha vida aqui, tudo o que vejo, toco, sinto, não passa de um reflexo, um espelho. E que a verdadeira criação acontece no invisível. Eu sei que isso soa estranho, talvez até assustador. Mas você precisa entender uma coisa. Naquela noite, durante um ritual de ayahuasca, num sítio no interior de São Paulo, eu não apenas vi, eu conversei com ela. E ela me disse algo que eu jamais vou esquecer. Se eu te ferisse, estaria ferindo a mim mesmo. Essa é a história de como eu descobri que não estamos sozinhos nessa jornada. Que existe uma parte de nós, eterna, luminosa, poderosa, que nos observa, nos ama e nos guia de um plano que a gente nem imagina. E se você já sentiu, mesmo que por um segundo, que a vida tem que ser mais do que isso, então essa história é pra você. Oi, meu nome é Luciana, e há alguns anos eu consagro a ayahuasca, uma das medicinas sagradas da floresta, numa casa xamânica no interior de São Paulo. Quando eu falo casa xamânica, não estou falando de um lugar qualquer. Estou falando de um espaço que respira vida, que pulsa energia, onde cada árvore parece sussurrar ao vento histórias antigas que ainda ecoam no ar. É um lugar onde você chega e sente, no peito, que pertence. Eu gosto muito de consagrar a medicina lá. E não é só pela segurança, embora isso seja fundamental quando você está prestes a mergulhar nas profundezas da sua própria consciência. É por algo mais sutil, mais profundo. É a familiaridade. Como se todas as pessoas que frequentam aquele espaço estivessem vibrando na mesma frequência. Todos buscando a mesma coisa, expansão da consciência, despertar. Sabe aquela sensação de retorno? Como se você estivesse voltando para casa depois de uma longa jornada. É isso que sinto toda vez que atravesso o portão daquela propriedade. Meus pés tocam aquele solo e algo dentro de mim sussurra: você está no lugar certo. Aquela noite começou como qualquer outra. E olha, eu preciso deixar isso bem claro. Não houve sinais. Nenhum presságio no ar. Nenhum arrepio estranho na espinha. A semana tinha sido completamente normal. Eu tinha seguido minha rotina, estudado, trabalhado. Nada, absolutamente nada me preparou para o que estava prestes a acontecer. Cheguei no horário de sempre. O céu já estava escuro e tudo parece suspenso por um instante. A fogueira já estava pronta, crepitando baixinho, como se estivesse se aquecendo para a grande apresentação da noite. Eu amo os ritos de fogueira. Tem algo profundamente ancestral ali. Algo que nos conecta com milhares, talvez milhões de anos de tradição humana. Nossos antepassados se reuniam ao redor do fogo, contavam histórias, curavam, celebravam, transcendiam. E ali estávamos nós, continuando esse legado sagrado. O fogo dançava, projetando sombras nas árvores ao redor. O cheiro da fumaça se misturava com o perfume da floresta úmida. Aquele cheiro de terra molhada, de folhas em decomposição, de vida em constante transformação. Era uma noite comum, uma noite sagrada, uma noite como todas as outras. Ou assim eu pensava. A madrinha e o padrinho estavam presentes, como sempre. Eles são os guardiões daquele espaço, os pilares que seguram a energia para que todos possamos trabalhar em segurança para dentro de nós mesmos. Eu os observo sempre com profundo respeito, com gratidão, porque sei que o trabalho que eles fazem não é simples. Conduzir almas em expansão, segurar o espaço enquanto pessoas se despedaçam e se reconstroem, isso exige uma força que vai muito além do físico.
O ritual começou seguindo todos os passos tradicionais. Primeiro, o cachimbo. O padrinho tragou a fumaça sagrada, seus olhos refletindo a luz das chamas, como se ele pudesse ver através do véu que separa os mundos. Depois, foi a vez da madrinha. Logo após, trocaram o rapé. E então, começou a roda de rapé. O rapé é uma medicina poderosa por si só. Quando soprado nas narinas através do tepi, aquele instrumento sagrado em forma de V, ele te desperta de uma forma brutal e amorosa ao mesmo tempo. Te limpa, te prepara. É como se alguém sacudisse sua alma para te acordar. A madrinha e o padrinho circularam pelo círculo, passando rapé em todos os participantes que estavam dispostos a receber. Um por um, com reverência, com amor. Eu esperei minha vez, sentindo meu coração começar a pulsar um pouco mais rápido. Não era medo, era expectativa, era respeito pelo processo. Quando chegou minha vez, segurei a ponta do tepi e olhei brevemente nos olhos da madrinha, aqueles olhos profundos que já viram tantas almas atravessarem portais internos. E então abaixei o olhar em sinal de reverência. Ela se aproximou do tepi e soprou com firmeza. A queimação veio instantânea. Os olhos lacrimejaram. O nariz ardeu. Mas junto com o desconforto veio algo mais. Clareza. Uma clareza mental que corta qualquer névoa de pensamento. É como se alguém tivesse limpado uma janela suja e de repente você pudesse ver a paisagem inteira com nitidez, depois de receber na segunda narina. Voltei para meu lugar no círculo e aguardei. Respirei fundo. Senti o rapé ainda queimando suavemente nas minhas narinas. A medicina ainda não tinha chegado até mim, mas eu já estava diferente, mais presente, mais alerta. Após todos receberem o rapé e trabalharem com a força em silêncio, a cerimônia seguiu seu curso. A madrinha e o padrinho, ainda sentados em seus lugares no chão, consagraram a ayahuasca com reverência, segurando os copos com as duas mãos e silenciando o ambiente com sua presença. Primeiro eles. Depois, um por um, cada participante se levantou e caminhou até onde eles estavam. Quando chegou minha vez, senti minhas pernas um pouco trêmulas, não de medo, mas de reverência, porque eu sei o que essa medicina é capaz de fazer. Eu sei que ela não te dá o que você quer, ela te dá o que você precisa. E às vezes, o que você precisa pode ser desconfortável, pode ser doloroso, pode ser revelador demais. Peguei o copo nas mãos. Olhei para aquele líquido espesso, marrom escuro, que parecia conter toda a sabedoria da floresta amazônica condensada ali. Por um segundo, hesitei. Não por medo de beber, mas por respeito, por consciência do que estava prestes a fazer. E então, com toda a gratidão e reverência que a medicina merece, levei o copo aos lábios e bebi. O gosto é único. É amargo, ácido, terroso, como se alguém tivesse pegado a essência mais concentrada da floresta amazônica e transformado em líquido. E sabe de uma coisa? Eu gosto. Eu gosto daquele sabor forte, daquela sensação que desce pela garganta, carregando o peso da terra. Porque eu sei que cada gota carrega séculos de conhecimento. Cada gole é uma ponte entre este mundo e o invisível. E eu sinto gratidão por poder beber aquilo. Voltei para meu lugar. Sentei em posição de meditação, fechei os olhos e esperei. A ayahuasca sempre demora um pouco mais para fazer efeito em mim. Não sei porquê. Talvez meu corpo precise de mais tempo para processar. Talvez minha mente precise se acalmar primeiro antes de se render completamente. Na casa onde frequento, é oferecido 3 doses durante a noite. E comigo funciona assim. Eu tomo a primeira dose. E a força só vem quando eles batem o gongo para anunciar a segunda dose. Por isso eu raramente tomo a segunda. Espero. Deixo a primeira fazer seu trabalho. E às vezes no final tomo a terceira. Outras vezes não. Mas esse tempo de espera não é perdido. Muito pelo contrário. É momento muito precioso para mim. Porque ali, naquele espaço entre ter bebido a medicina e ela começar a fazer efeito, eu trabalho.
Medito profundamente. Contemplo a fogueira, observando as chamas dançarem em padrões hipnóticos. Ouço as músicas sagradas que ecoam pelo ambiente. Cantos que parecem vir de um tempo muito antigo, de uma terra muito distante. Respiro fundo, de forma consciente, e vou sentindo cada um dos meus chakras, um por um. É como afinar um instrumento antes de uma apresentação. Eu vou trabalhando cada centro energético, limpando bloqueios, preparando meu corpo sutil para o que está por vir. Naquele momento, você está com um pé neste mundo e outro já atravessando para o invisível. Consegue observar tudo ao seu redor com clareza. As pessoas sentadas no círculo. Algumas já começando a sentir a força, outras ainda esperando. O brilho alaranjado da fogueira. O som da natureza à noite, com seus grilos, sapos e o vento sussurrando entre as folhas. Mas ao mesmo tempo, você já sente algo diferente. Uma mudança sutil na percepção. Como se uma cortina fina estivesse prestes a ser levantada. Como se uma porta invisível estivesse lentamente se abrindo. E foi nesse estado que eu estava quando a força finalmente veio. Mas preciso te contar algo importante antes de continuar. Naquela noite, eu estava carregando um peso específico. Uma frustração que vinha crescendo há semanas. Eu gosto muito de estudar espiritualidade. Leio livros, assisto vídeos, mergulho em ensinamentos antigos e contemporâneos. Mas, ultimamente, sentia que estava girando em círculos. Tudo o que eu estudava parecia me levar para o mesmo lugar. As mesmas conclusões. As mesmas verdades repetidas de formas ligeiramente diferentes. Sempre o mesmo do mesmo, eu pensava. Sempre o mesmo do mesmo do mesmo. E uma pergunta começou a me incomodar. Será que é só isso? Por que não vem mais insight? Por que não consigo avançar? Eu estava nesse monólogo interno, me questionando em silêncio quando aconteceu. A força veio, e não veio com sutileza. Foi como se uma onda gigante me pegasse de surpresa e me arrastasse para um oceano que eu nunca tinha navegado antes. Senti meu corpo sendo puxado, não fisicamente, mas de uma forma que era ainda mais real que o físico. Como se minha consciência tivesse sido arrancada do lugar onde estava ancorada e lançada em alta velocidade através de dimensões. E aí começou. Túneis. Mandalas girando em velocidades impossíveis. Planícies de cores que não existem no espectro visível. Formas geométricas vivas, pulsantes, que se desdobravam em si mesmas infinitamente. E seres, organismos completamente diferentes do que existe no planeta Terra. Pelo menos, diferentes de tudo que conseguimos enxergar com nossos olhos físicos. Era tudo muito bonito, muito colorido, hipnotizante, mas ao mesmo tempo, confuso. Eu não entendia para onde estava sendo levada. Não entendia o propósito. Só sabia que a força estava trabalhando, abrindo passagem através das camadas da realidade para me mostrar algo. E então, por alguma razão que eu não sei explicar, senti o impulso de abrir os olhos. Eu estava numa força bem alta. Meu corpo físico estava ali, sentado no círculo, mas minha consciência estava expandida, vibrando em outra frequência. E mesmo assim, abri os olhos. Olhei ao redor do terreiro. Olhei para os outros participantes da cerimônia. E o que eu vi me paralisou completamente. Cada pessoa no círculo tinha um fio de luz saindo do corpo. Eu pisquei várias vezes, tentando entender se aquilo era real ou se era apenas a medicina começando a distorcer minha visão. Mas não. Não era distorção. Era tão nítido, tão claro quanto qualquer coisa que eu já tinha visto na minha vida. Fios luminosos, brilhantes, pulsantes. Saíam de cada participante da cerimônia e subiam. Subiam para cima, atravessando o teto da casa, indo além do céu, além das estrelas. Eu não conseguia identificar exatamente de onde vinham, se da cabeça, se das costas, se do centro do peito. Mas eles estavam ali. Todos tinham. Cada ser humano sentado naquele círculo estava conectado a algo muito além daquele terreiro. Fiquei completamente intrigada, fascinada.
Como é que eu nunca tinha visto isso antes? Como é que ninguém fala sobre isso? Aqueles fios eram reais. Eram vivos. Brilhavam com uma luz que parecia vir de dentro, como se fossem feitos de energia pura. E dentro deles, eu podia ver partículas se movendo. Pequenos pontos de luz viajando de baixo para cima, de cima para baixo, como um fluxo constante de informação. E então, movida pela curiosidade que sempre me acompanha, olhei para mim mesma. Será que eu também tinha um fio? Será que eu também estava conectada? Tentei olhar para minha cabeça, para minhas costas, mas não conseguia ver o ponto exato de onde o fio saía. Mas quando olhei para cima, lá estava ele. Um fio luminoso saindo da minha direção e subindo, 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 igual aos outros. Mas ao mesmo tempo, único. Como se cada fio carregasse a assinatura energética de quem estava conectado a ele. De onde vem esse fio? Pensei. De onde vem esse fio? A pergunta ecoou dentro de mim com uma intensidade que eu não esperava. Porque não era apenas curiosidade intelectual. Era algo mais profundo. Era como se minha alma estivesse perguntando. Como se uma parte de mim, muito antiga, finalmente tivesse a chance de descobrir algo que sempre soube, mas tinha esquecido. Tentei me levantar. Tentei seguir o fio com o olhar, acompanhar sua trajetória até o final. Mas meu corpo estava fixo no lugar. Não conseguia me mover. A força estava alta demais, e meu corpo físico estava ancorado ali, naquele círculo sagrado. Então fiz o que a medicina sempre me ensinou a fazer. Fechei os olhos e me entreguei. E no instante em que fechei os olhos, tudo mudou. Meu corpo se tornou leve. Não, mais do que leve. Fluido. Como se eu fosse feita de água, de ar, de algo que não tem forma fixa. E então, senti que estava subindo. Subindo de verdade. Não era imaginação. Não era visualização. Era uma sensação física, real, de ascensão. Como se minha consciência tivesse sido liberada das amarras da gravidade e pudesse simplesmente flutuar para cima. Subi. 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 E quando abri os olhos da mente, aqueles olhos internos que conseguem ver o que os olhos físicos jamais verão, eu estava no universo aberto. Não era o espaço como a gente vê em fotos da NASA. Não eram estrelas pontuais em um fundo negro. Era vivo. O universo estava vivo, pulsando, respirando. E eu estava flutuando ali, suspensa em um vazio que de vazio não tinha nada. Olhei ao redor, tentando me orientar. E foi quando vi uma planície. Mas não era um planeta. Não tinha solo, não tinha atmosfera. Era uma planície suspensa no cosmos. Uma extensão plana que simplesmente existia ali, desafiando todas as leis da física que eu conheço. E nessa planície, cápsulas. Milhares delas. Milhões, talvez. Era um mar de cápsulas estendendo-se até onde minha visão alcançava. E de cada cápsula, um fio de luz descia. E esses fios vinham da Terra. Olhei para o lado e vi nosso planeta. Mas ele não estava sozinho no vazio negro do espaço. Ele estava envolto em uma faixa de energia, como se existisse dentro de uma camada, de uma dimensão específica. E ao redor dele, outros planetas que conhecemos, Marte, Vênus, Júpiter, todos dentro da mesma faixa dimensional. Mas havia mais. Acima e abaixo dessa faixa onde a Terra existe, havia outras faixas, outras camadas dimensionais. E de cada uma delas também saíam fios de luz. Milhares, milhões, bilhões. Uma tapeçaria infinita de conexões luminosas ligando incontáveis mundos a incontáveis cápsulas. Era impossível. Era grandioso demais para caber na minha compreensão. Mas eu estava vendo. Estava experienciando. E então, minha percepção mudou. Eu me tornei grande. Não sei explicar direito como isso aconteceu, mas de repente eu era imensa. Podia ver tudo de uma vez. A Terra abaixo, as outras dimensões, as planícies de cápsulas se estendendo para cima e para baixo em níveis que pareciam infinitos.
De cada faixa dimensional saíam milhares de fios conectados às cápsulas. Era uma rede, uma teia cósmica de consciência. E cada fio era uma vida. Cada cápsula, uma alma. É muita gente, pensei. Muita gente. E então, tão rápido quanto tinha crescido, voltei ao meu tamanho normal. Ou pelo menos, ao tamanho que minha consciência reconhecia como eu. E me aproximei das cápsulas novamente. Elas eram maiores do que eu. Não muito, mas visivelmente maiores. Talvez o dobro do tamanho de uma pessoa. Tinham uma cor terrosa, marrom claro, como argila antiga. E nelas havia inscritos. Símbolos. Caracteres que eu não conseguia ler, mas que me lembravam profundamente a escrita maia e a escrita egípcia. Aqueles hieróglifos intrincados, cheios de significado oculto. Passei a mão sobre uma das cápsulas, ou pelo menos, senti como se estivesse passando. Os símbolos pareciam pulsar sob meu toque, e uma certeza absoluta tomou conta de mim. Havia algo vivo dentro daquela cápsula. Não era uma intuição vaga. Era um conhecimento direto. Alguém estava ali dentro, respirando, existindo, esperando. E então percebi. Aquela cápsula específica estava conectada ao meu fio de luz. Meu coração, ou o que quer que existisse de mim naquele estado, acelerou. Aquela era minha cápsula. Meu fio levava até ali. O que quer que estivesse dentro daquela estrutura terrosa e antiga tinha alguma conexão comigo. Movida por uma mistura de curiosidade e medo, flutuei até ficar acima da cápsula. E olhei para dentro. E o que eu vi me fez congelar completamente. Era eu, lá dentro, deitada, ou flutuando, não sei bem. Estava eu. Mas não exatamente como sou agora. Era uma versão maior de mim. O corpo era mais alto, mais preenchido. E a pele brilhava por dentro, como se houvesse luz correndo pelas veias ao invés de sangue. Fiquei olhando para aquela figura em choque absoluto. Meu rosto, meus traços, mas ao mesmo tempo, diferente. Mais completa. Como se aquela fosse a versão verdadeira e eu, aqui na Terra, fosse apenas uma cópia reduzida. E naquele instante, senti algo que não esperava. Tristeza. Uma tristeza profunda, pesada, que veio de algum lugar muito fundo dentro de mim. Não gostei de ver aquilo. Não gostei de saber que havia outra versão de mim em algum lugar do cosmos, dentro de uma cápsula estranha, conectada a mim por um fio que eu nem sabia que existia. O que é isso? Pensei, com um misto de tristeza e nervosismo. O que está acontecendo comigo? E foi nesse momento, justo quando o medo e a confusão estavam prestes a me dominar, que o ser dentro da cápsula abriu os olhos e me olhou. Não foi um olhar casual. Não foi um olhar superficial. Foi um olhar que atravessou todas as camadas do meu ser. Como se aqueles olhos pudessem ver não apenas minha forma, mas minha essência, minha história, cada pensamento que eu já tive, cada escolha que eu já fiz. Aquele olhar durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. E dentro daqueles olhos, eu vi o universo. Vi galáxias girando. Vi o nascimento e a morte de estrelas. Vi o tempo se desdobrando em todas as direções ao mesmo tempo. E então, ele falou. Não com a boca, não com som, mas diretamente dentro da minha cabeça, as palavras surgiram com uma clareza cristalina. Você não precisa ficar assustada. Eu nunca iria te fazer mal, porque se eu te ferisse, estaria ferindo a mim mesma. Fiquei paralisada, ansiosa, confusa. Aquelas palavras ecoavam dentro de mim, mas eu não conseguia processar completamente o que significavam. Como assim? Se eu te ferisse, estaria ferindo a mim mesma. Quem era aquele ser? Por que tinha meu rosto? Por que estava ali naquela cápsula suspensa no cosmos? As perguntas explodiam na minha mente como fogos de artifício. E mesmo com toda aquela beleza ao redor,
Mesmo com todo aquele brilho luminoso, eu sentia uma revolta crescendo dentro de mim, uma resistência, porque alguma coisa naquela revelação não estava fazendo sentido. Ou melhor, estava fazendo sentido demais, e eu não estava pronta para aceitar. Respirei fundo, ou o que quer que seja respirar quando você está fora do corpo físico, e finalmente consegui formular a pergunta: quem é você? E olha, é engraçado, porque mesmo vendo que aquele ser tinha um corpo feminino, um rosto igual ao meu, traços que eu reconhecia como meus, eu instintivamente o chamava de ele. Não sei porquê. Talvez porque aquela presença transcendia gênero. Talvez porque havia algo naquela energia que era maior do que as classificações que usamos aqui na Terra. A resposta veio imediata, clara, sem rodeios. Eu sou você. E você é eu. E aquilo me deixou ainda mais confusa. Mais irritada até. Como assim? Eu sou você e você é eu. Isso não faz sentido. Se eu sou você, por que estou aqui e você está aí? Se você é eu, por que eu não sabia da sua existência até agora? Mas ele continuou paciente, como se soubesse exatamente o que eu estava sentindo. E provavelmente sabia, já que alegava ser eu. Eu não experiencio através de você. Eu sou você. Você é a centelha divina que escolheu projetar-se temporariamente como humana. A experiência não é minha observando você. A experiência é sua, porque você é eu em forma física. Não há separação. Nunca houve. O que você chama de Luciana é uma projeção que eu criei para experienciar a densidade da matéria. Mas quem está vivendo, sentindo, amando, sofrendo, sou eu, que sou você. Senti uma onda de revolta subir dentro de mim. Aquilo era desconcertante, era ruim. Me fazia sentir pequena, insignificante. Como se tudo que eu tinha vivido, tudo que eu tinha lutado, todas as minhas conquistas e derrotas, não fossem realmente minhas. Como se eu fosse apenas um instrumento, uma ferramenta, Então eu sou só um avatar? Gritei. Ou pensei alto, sei lá. Eu sou só um corpo que você usa para experienciar coisas? Toda a minha vida passou pela minha cabeça naquele instante. Todas as escolhas difíceis. Todas as noites em que chorei sozinha. Todas as vitórias que comemorei. E agora me diziam que nada daquilo era realmente meu? Que eu era apenas um personagem sendo jogado por uma consciência maior? Mas ele, ou ela, ou aquilo, respondeu com uma firmeza gentil, mas dessa vez com mais clareza. Não, você não entendeu ainda. Você não é o avatar. Você é a centelha. Eu não te uso. Eu sou você. O que você chama de Luciana é uma projeção temporária que eu, que sou você, escolhi criar para experienciar a densidade da matéria. Mas a consciência que anima esse corpo sou eu, que sou você. Sempre foi você. Você só esqueceu. A experiência humana exige esse esquecimento temporário para que seja possível vivê-la plenamente. Eu não queria aceitar. Cruzei os braços, ou pelo menos senti como se tivesse cruzado, porque aquilo desvalidava tudo. Tudo. Se eu não sou realmente eu, se sou apenas uma extensão de algo maior, então o que é real? O que é meu? Eu estava muito nervosa. Há muito tempo nada me tirava do sério assim, e foi quando ele disse algo que começou a mudar minha percepção. Para facilitar o entendimento, você pode me chamar de Centelha Divina. É um nome que você já conhece, que já ouviu. Mas você nunca imaginou que fosse assim, não é? Você nunca imaginou que se sentiria tão mal ao conhecer sua própria centelha. Centelha Divina. Sim, eu já tinha ouvido falar. Em vídeos no YouTube, em textos espirituais. Sempre parecia algo bonito, inspirador. A centelha divina dentro de nós. A fagulha de Deus em cada ser. Mas nunca imaginei que seria assim. Nunca imaginei que ao encontrá-la, eu me sentiria tão perdida, tão revoltada. Fiquei em silêncio por um momento que pareceu se estender infinitamente. E durante esse silêncio, percebi que ainda estava vibrando na separação.
ainda estava presa na ideia de que eu sou uma coisa e ele é outra. Mas a verdade que ele estava tentando me mostrar era muito mais profundo e muito mais simples. E foi quando ele disse algo que começou a clarear tudo. Você precisa entender. Não existe sua consciência e minha consciência. Existe apenas uma consciência, a minha, que é a sua. Eu me projetei temporariamente como humana para experienciar esta dimensão física. Luciana é o nome que essa projeção recebeu. Mas quem está vivendo através de Luciana? Eu, que sou você. Você é eu em experiência temporariamente humana. A separação é apenas uma ilusão necessária para que a experiência humana seja possível. Sem esse véu do esquecimento, você não conseguiria viver plenamente a densidade, as emoções, o drama e a beleza da existência física. E então veio algo ainda mais profundo. Mas entenda uma coisa com muito carinho. O que você conhece como você é apenas uma pequena fração da minha luz. O corpo humano não suportaria a totalidade do que eu sou. Por isso, apenas uma centelha, mínima, delicada, precisa, se projeta em cada vida. E essa centelha não está limitada a um único rosto, a um único nome ou a uma única história. Enquanto vivo através de você, também vivo através de muitos outros fragmentos ao mesmo tempo, em outras linhas, outras realidades, outras experiências. Não porque alguém seja mais ou menos especial, mas porque cada projeção é uma janela diferente para eu me conhecer. E então, como se sentisse minha resistência começando a ceder, a centelha se virou completamente para mim. E quando digo se virou, quero dizer que toda a atenção daquele ser se focou em mim com uma intensidade que era quase física. E ela disse: este cordão que nos liga, ele nunca será rompido, mesmo após a morte do seu corpo físico, mesmo quando você deixar a terra e retornar para casa. Este fio de luz que você viu, que conecta você a mim, é eterno, é indestrutível, porque ele é parte de nós. Engoli em seco. Ou pelo menos, senti como se tivesse engolido. Muitas pessoas, continuou ele, perdem a fé, se revoltam, vivem na escassez, no sofrimento, na dor constante. E sabe por quê? Porque o canal está obstruído. O fio de luz ainda está ali, a conexão ainda existe, mas está bloqueado. Bloqueado por medo, por raiva, por crenças limitantes, por vibrações baixas que impedem o fluxo. Senti algo se remexer dentro de mim. Um interesse. Uma curiosidade substituindo a revolta. Eu, como centelha divina, conheço o passado, o presente e o futuro. Eu sei todas as coisas boas que você poderia vivenciar. Eu sei quais caminhos levam à alegria, à abundância, à realização. E esta conexão entre nós, este fio de luz, é o que permite que eu te ajude. É o que permite que eu te guie, para que você experiencie tudo aquilo que sua alma veio buscar na Terra. E de repente, antes que eu pudesse processar completamente aquelas palavras, senti um puxão. Como se alguém tivesse pego minha consciência e me arrastado de volta através do cosmos em alta velocidade. Atravessei dimensões, planícies de cápsulas, faixas de energia, até que me vi sentada na almofada, de volta ao círculo, de volta ao meu corpo físico. Mas não abri os olhos, porque embora meu corpo estivesse lá, minha consciência ainda estava expandida. E a centelha, ela continuou falando dentro da minha cabeça. A voz estava ali, clara como cristal, reverberando em cada célula do meu ser. Agora, ele disse, eu vou desobstruir o canal. Vou te mostrar o que é estar completamente conectada comigo. Vou te mostrar como é quando o fio de luz está limpo, aberto, fluindo em sua máxima capacidade. E então aconteceu algo que eu não tenho palavras para descrever adequadamente. Fui inundada. Não há outra palavra. Foi como se alguém tivesse aberto uma comporta cósmica e toda a energia do universo tivesse despencado sobre mim, através de mim, dentro de mim. Era um sentimento. Não, era mais do que um sentimento. Era uma vibração, uma energia.
uma frequência tão alta, tão pura, tão poderosa, que meu ser inteiro começou a ressoar com ela. E o que era aquilo? Como descrever em palavras humanas algo que transcende completamente a experiência humana? Era amor. Mas não o amor como conhecemos aqui. Não o amor romântico, não o amor maternal, não o amor fraterno. Era um amor puro, absoluto, incondicional. Um amor que não julga, não questiona, não exige nada em troca. Um amor que simplesmente existe, radiante e pleno em si mesmo. Era gratidão. Uma gratidão tão intensa que eu sentia como se cada átomo do meu ser estivesse agradecendo por existir. Agradecendo por estar viva. Agradecendo por fazer parte dessa dança cósmica infinita. Era a compreensão de tudo, de absolutamente tudo. Todas as perguntas que me atormentavam, todas as dúvidas que carregava, todas as incertezas que me faziam acordar de madrugada, simplesmente dissolvidas, porque naquela vibração eu entendia, eu compreendia o funcionamento do universo de uma forma que transcendia o intelecto. Palavras são pequenas demais, são limitadas demais. Como explicar o inexplicável? Como traduzir o inefável em linguagem humana? Eu me senti preenchida, completamente preenchida. Como se todos os vazios que eu tinha dentro de mim, vazios que eu nem sabia que existiam, tivessem sido inundados por aquela luz, aquela energia, aquela vibração, aquela música, aquele som ecoando por todos os lugares. Tinha textura, mas ao mesmo tempo era fluida. Senti geometria passando por dentro, e ela estava por fora, por todo lugar. Vi símbolos matemáticos que não fazem nenhum sentido, mas eu tinha compreensão de tudo. Naquele momento eu entendia tudo, fazia parte de tudo. Me senti viva, tão viva que tudo que eu tinha experienciado antes parecia uma versão pálida, desbotada da existência. Como se até aquele momento eu estivesse apenas meio acordada, meio presente, e agora finalmente tivesse despertado completamente. Me senti corajosa, tão corajosa que não havia nada no universo que pudesse me ameaçar. Nenhum medo fazia sentido, nenhuma insegurança tinha poder sobre mim. Me senti forte, não no sentido físico, mas numa força interior inabalável. A força de quem conhece sua própria essência. A força de quem sabe, com absoluta certeza, quem realmente é. E a compaixão? Ah, a compaixão. Eu sentia uma compaixão tão profunda por tudo e por todos, por cada ser humano lutando suas batalhas invisíveis, por cada alma tentando encontrar seu caminho, por mim mesma, com todas as minhas imperfeições e lutas. Me senti completa, inteira, unificada, como se todas as partes fragmentadas de mim mesma tivessem finalmente se juntado numa harmonia perfeita. Me senti sendo parte de tudo, não separada, não isolada, mas profundamente conectada com cada árvore, cada estrela, cada respiração de vida em todo o cosmos. Não dá para colocar em palavras, simplesmente não dá. E enquanto eu estava imersa nessa vibração, banhada por essa energia, a centelha falou novamente: nesta vibração que você está agora, você pode criar qualquer coisa, porque o pensamento gera vibração, e a vibração cria mundos inteiros. Você está vibrando tão alto, tão forte, tão puro, que agora, neste momento, você cria automaticamente. Eu não entendia completamente o que aquilo significava, mas algo dentro de mim, alguma parte dentro de mim, sabia exatamente o que fazer. Ergui minhas mãos. Ainda estava de olhos fechados, ainda estava sentada na almofada, mas minha consciência estava em outro plano. E quando ergui as mãos, foi como se o universo inteiro se tornasse uma tela em branco, uma tela infinita esperando para ser pintada. E então, comecei a mover as mãos, e dos meus dedos saíram luzes, luzes coloridas, brilhantes, vibrantes, como tintas fluorescentes fluindo direto da minha pele. Azuis profundos, vermelhos intensos, verdes luminosos, dourados radiantes, cores que existem e cores que não têm nome na linguagem humana,
Comecei a desenhar no ar. Movimentos simples no começo. Círculos, espirais, linhas onduladas. E cada movimento deixava um rastro de luz que permanecia ali, suspenso, como se o ar tivesse se solidificado para segurar minha criação. Mas então percebi algo extraordinário. O que eu desenhava se tornava real. Não era apenas luz, não era apenas forma, era vida. Desenhei uma borboleta de luz azul e ela começou a bater as asas. Desenhei uma flor dourada e ela se abriu, pétala por pétala. Desenhei uma ave de chamas vermelhas e ela voou ao meu redor, cantando uma melodia que era pura vibração. Eu estava criando, realmente criando. Não imaginando, não visualizando, criando, dando vida a formas, dando consciência a padrões de luz, materializando pensamentos em existência. E não havia esforço, não havia luta. Era tão natural quanto respirar, ou mais natural ainda, porque respirar às vezes exige atenção e aquilo fluía de mim como se sempre tivesse feito parte de quem eu sou. Ri, uma risada pura, infantil, maravilhada, como uma criança descobrindo um parque de diversões pela primeira vez. E continuei criando. Mundos inteiros, paisagens impossíveis, seres de luz que dançavam e interagiam entre si. Uma sinfonia visual de possibilidades infinitas. E a centelha observava. Eu sentia sua presença, ainda conectada a mim, e havia tanto amor naquela observação, tanto orgulho. Não o orgulho egóico, mas aquele prazer puro de ver alguém que você ama descobrindo seu próprio poder. Isto é real, ela disse. Tudo o que você está fazendo agora é real. E se você permitir, se você trabalhar para desobstruir o canal, se você se empenhar, se praticar, se acreditar, você pode manter esta vibração. Talvez não o tempo todo, não no começo, mas pode acessá-la, pode visitá-la, pode criar a partir dela. Parei de desenhar por um momento e simplesmente deixei aquelas palavras penetrarem em mim. Mas você precisa entender, continuou a centelha, que o trabalho começa na mente. Começa nos seus pensamentos. Porque o que você pensa, você sente. O que você sente, você vibra. E o que você vibra, você cria. E existe algo que você precisa lembrar. Aquilo que você vibra em abundância se torna a sua frequência predominante. E a sua frequência predominante começa a atrair, sincronizar e se alinhar com frequências semelhantes ao seu redor. Não é punição, nem recompensa, é ressonância. A energia que você mantém com consistência se torna o campo em que você vive. E é dentro desse campo que a realidade se organiza para você. Engoli em seco, ou o equivalente energético disso. Se você quer mudar o que vive hoje, precisa inventar uma nova história para si mesma. Precisa acreditar numa versão diferente da sua realidade. E quanto mais você acredita, quanto mais você vivencia essa nova história na sua mente, mais próxima você fica de materializá-la no mundo físico. Aquilo fazia sentido. Um sentido profundo, visceral. Porque se a vibração cria a realidade, então mudar a vibração muda a realidade. E a vibração começa com o pensamento, com a crença, com a história que contamos para nós mesmos sobre quem somos e o que é possível. Porque no fim, não lhe será dado o que você quer, e sim, mais daquilo que você já é. Por isso, mude a vibração que você alimenta. Mude o estado que você habita. É isso que redefine tudo. Mas então a centelha disse algo que me confundiu completamente. Você precisa viver no agora. Viver no agora, pensei. Sim, eu já ouvi isso 1000 vezes. Estar presente, não se prender ao passado nem se preocupar com o futuro. Eu sei disso. Mas a centelha, como se lesse meus pensamentos, e provavelmente estava lendo, continuou. Mas o agora que você pensa que conhece não é o verdadeiro agora. Quando você está na terra, indo trabalhar, voltando do trabalho, cuidando da casa, do esposo, dos filhos, dos pets, da família, isso não é viver no agora. Isso é viver na ilusão. Fiquei extremamente confusa.
Como assim? Como é que viver minha vida cotidiana não é viver no agora? E então veio a revelação que mudou tudo. Viver no agora é viver no invisível. Não o tempo do relógio. Não esse momento presente que escapa entre um piscar e outro. Mas o agora real. O campo sutil onde tudo começa antes de existir. Porque é lá, no plano invisível, nas camadas que existem por trás dos sentidos, no espaço onde a consciência se organiza, que tudo realmente nasce. O mundo físico é apenas um reflexo atrasado, uma consequência da vibração que veio antes. E aquilo atravessou meu peito com força suave. Ele prosseguiu. No invisível existem muitas camadas de existência convivendo ao mesmo tempo, muitas frequências, muitos planos vibrando lado a lado. E o que você sintoniza é o que você vive. Aquilo fez tudo dentro de mim rearrumar. É por isso que seus pensamentos importam. Porque o que você pensa, você sente. O que você sente, você vibra. E a frequência que você vibra é a frequência que você vai alinhar. Não por recompensa, não por castigo, mas por afinidade vibracional. Frequências semelhantes sempre se reconhecem. Senti aquilo como uma verdade antiga, familiar, como algo que eu já sabia, mas tinha esquecido. Ele então aprofundou. O agora que te peço para habitar não é um instante. É um estado. Um espaço interior vivo, responsivo, criativo. O lugar onde intenção vira frequência e frequência vira forma. E então veio a frase que selou tudo. O plano físico é lento. O invisível é instantâneo. Por isso, viver no agora é viver onde tudo acontece primeiro. E eu entendi. O agora não era um ponto no tempo. Era um campo vibratório. Um território invisível onde minhas escolhas internas ganhavam forma muito antes de se tornarem matéria. Entendi que o invisível é o berço de todas as coisas. E o físico, apenas o espelho. Aquilo entrou no meu coração como uma verdade tão profunda que reverberou em cada célula do meu ser. Tão profunda que parecia que eu sempre tinha sabido, mas tinha esquecido. O mundo físico é o espelho. A criação acontece no invisível. Se eu quero mudar minha vida, não é no mundo físico que devo focar toda a minha energia. É no invisível. É na minha vibração, nos meus pensamentos, nas minhas crenças, na minha conexão com a centelha. É lá que tudo nasce. O físico apenas reflete o que já foi criado no plano energético. E eu ouvi isso, ouvi mesmo, com o coração transbordando daquela vibração de amor, de gratidão, de completude. Não havia dúvida, não havia resistência. Era uma verdade verdadeira, inabalável. E foi nesse instante que, ainda sentindo aquela vibração tão viva em mim, ele me disse com uma firmeza doce: você pode e deve continuar estudando. Mas agora, o seu olhar vai atravessar a superfície. Você vai enxergar as mesmas palavras com olhos novos. Porque antes, você buscava de fora para dentro. Agora, cada ensinamento vai ecoar de dentro para fora. Vai vibrar. Vai ressoar. Você não está sozinha nessa busca. Muitos já tocaram essa mesma verdade antes de você, e muitos ainda tocarão. E é por isso que estudar ainda importa. Porque cada novo contato com esse saber vai ativar uma parte sua que já sabe, mas estava adormecida. Você vai lembrar, não apenas aprender. Vai reconhecer, não apenas entender. Depois que a centelha me deixou com essa última mensagem, fiquei algum tempo apenas brincando. Sim, brincando. Como uma criança que acabou de ganhar a melhor caixa de tintas do universo e não consegue parar de experimentar. Continuei movendo minhas mãos pelo ar, pintando com luzes, criando formas que ganhavam vida, observando mundos inteiros nascendo dos meus dedos. Desenhei paisagens impossíveis, montanhas flutuantes, oceanos de luz, florestas onde as árvores cantavam, criaturas de pura imaginação que dançavam ao meu redor em coreografias que eu não tinha planejado, mas que surgiam perfeitamente sincronizadas. E tudo o que eu criava tinha vida própria.
Não eram apenas imagens, eram consciências. Pequenas faíscas de existência que eu tinha trazido à realidade através da minha vibração, do meu pensamento, da minha intenção. Foi gostoso. Não tenho outra palavra. Foi prazeroso de uma forma que transcende o prazer físico. Era a alegria pura da criação. A satisfação profunda de saber que você está fazendo exatamente aquilo para o qual foi feita. Aquilo para o qual todos nós fomos feitos. Criar, manifestar, dar forma ao informe. Não sei quanto tempo passei ali. Segundos, horas. O tempo não funcionava da mesma forma naquele estado. Era como se eu estivesse num bolsão fora do tempo linear, onde passado, presente e futuro existiam simultaneamente. E a única coisa que importava era aquele momento eterno de criação. Mas então, gradualmente, comecei a sentir a vibração mudar. Não foi abrupto, não foi desconfortável. Foi como uma maré que começa a recuar lentamente, carregando consigo a água que tinha trazido. A força da ayahuasca começou a baixar. Aquela vibração altíssima, aquela conexão cristalina com a centelha, começou a se suavizar. E ao longe, ou talvez não tão longe assim, porque estava tudo acontecendo em dimensões que eu não compreendia completamente, ouvi o som do gongo, o chamado para a terceira dose. Abri os olhos. Desta vez, os olhos físicos, e me vi de volta no círculo. A fogueira ainda crepitava, mas estava mais baixa agora, as chamas se transformando em brasas. As pessoas ao meu redor estavam em diferentes estágios de jornada. Algumas profundamente dentro da força, balançando suavemente. Outras quietas, meditando. Algumas com lágrimas escorrendo pelo rosto. E eu estava ali, de volta, ancorada novamente no meu corpo físico. O padrinho circulou entre algumas pessoas, oferecendo a terceira dose para quem quisesse. Alguns participantes levantaram e foram até a madrinha. Outros, como eu, permaneceram sentados ou deitados. Eu sabia, com aquela certeza profunda que vem de dentro, que meu trabalho daquela noite estava completo. Eu tinha recebido o que precisava receber. Tinha visto o que precisava ver. Tinha aprendido o que precisava aprender. Então não tomei a terceira dose. Fiquei ali, sentada, respirando, sentindo, integrando. E a centelha, ela ainda estava comigo. Não da mesma forma intensa de antes, mas a presença estava ali, suave, amorosa, como uma mão invisível pousada no meu ombro me dizendo: está tudo bem, você está segura, eu nunca vou embora. Comecei a conversar comigo mesma, ou com ela, ou com nós, porque naquele ponto eu já entendia que não havia separação real entre mim e minha centelha. Éramos uma só consciência, experienciando realidades diferentes simultaneamente. Então é assim, pensei. É assim que funciona. Todo este tempo, continuei internamente, eu estava procurando respostas lá fora. Em livros, em vídeos, em ensinamentos de outras pessoas. E estava sempre encontrando as mesmas verdades repetidas de formas diferentes. Sempre o mesmo do mesmo. Mas agora eu entendia por quê. Não era porque as verdades eram limitadas. Era porque eu estava pronta para dar o próximo passo. Estava pronta para parar de consumir conhecimento e começar a experienciar. Estava pronta para sair da teoria e entrar na prática. Estava pronta para conhecer minha própria centelha. E você estava aqui o tempo todo, pensei, direcionando o pensamento para ela. Você sempre esteve aqui. Eu é que não conseguia ver. Eu é que tinha o canal obstruído. Senti uma resposta. Não em palavras, mas em sensação. Uma onda de amor tão pura que me fez sorrir no meio da escuridão da noite. Gratidão, sussurrei. Gratidão por me mostrar. Gratidão por esperar. Gratidão por nunca desistir de mim, mesmo quando eu desisti de mim mesma tantas vezes. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de gratidão, de alívio, de compreensão profunda, de reconexão com algo que eu tinha perdido há muito,
Muito tempo. Ou talvez nunca tinha realmente perdido, apenas esquecido. Fiquei ali por mais um tempo indefinido, apenas sentindo, apenas sendo. Observando a fogueira se transformar em brasas, ouvindo a roda de canto que se forma no final de cada cerimônia, aguardando a roda de cura, quando é feito o último rapé da noite, e sentindo a presença amorosa da madrinha e do padrinho, segurando o espaço para todos nós. E aos poucos, fui voltando completamente. Fui me reintegrando ao meu corpo físico, à minha identidade terrena, a Luciana que vive e respira e caminha sobre esta terra. Mas agora, eu era diferente. Porque agora eu sabia. Eu sabia de onde venho. Sabia para onde vou. Sabia que nunca estive sozinha, nem por um segundo. Sabia que existe uma parte de mim, eterna, poderosa, luminosa, que me observa com amor infinito de um plano além deste. E sabia, mais importante ainda, que a vida que vivo aqui é apenas o espelho, o reflexo de algo muito maior que está acontecendo no invisível. E que se eu quiser mudar o reflexo, preciso mudar a fonte. Preciso trabalhar minha vibração, meus pensamentos, minha conexão com minha centelha. Preciso viver no verdadeiro agora, no invisível, onde tudo é criado. E naquela noite, sentada debaixo do céu, com a força da ayahuasca ainda reverberando suavemente no meu sistema, fiz uma promessa silenciosa para mim mesma, ou para nós, para a centelha e eu. Eu vou lembrar. Eu vou trabalhar para manter o canal aberto. Eu vou acreditar numa nova história. Eu vou viver sabendo que não estou sozinha, que nunca estive, que nunca estarei. E a centelha, lá de sua cápsula suspensa no cosmos, conectada a mim por aquele fio de luz indestrutível, respondeu com uma onda de amor que atravessou dimensões para chegar até mim. Eu sei, e eu estarei aqui, sempre. E agora, depois de te contar essa história, depois de te levar comigo nessa travessia através do invisível, eu preciso te dizer algo importante. Essa experiência me ajudou a ver muitas coisas. Não foi apenas uma viagem interessante. Não foi apenas uma cerimônia, um ritual especial de ayahuasca. Foi um divisor de águas. Um momento de despertar tão profundo que eu nunca mais voltei a ser a mesma pessoa. Porque entender que nós somos a centelha divina, que temporariamente nos projetamos como humanos para experienciar esta dimensão física, isso muda tudo. Não é que existe uma versão maior de nós em outro lugar. É que nós somos essa versão, apenas temporariamente comprimida numa forma humana para poder experienciar a matéria, as emoções, a densidade, a beleza e o drama desta realidade. Nós não somos humanos com uma centelha divina dentro. Nós somos a centelha divina experienciando temporariamente como humana. Muda a forma como você encara seus problemas. Porque se você sabe que existe uma parte de você que conhece passado, presente e futuro, que sabe exatamente quais caminhos levam à sua maior realização, então você não está mais perdida. Você está apenas temporariamente desconectada. E a desconexão pode ser revertida. Muda a forma como você se relaciona com o medo. Porque como você pode ter medo quando sabe que não está sozinha? Como você pode se sentir desamparada quando há uma presença eterna te amando, te guiando, te sustentando em cada respiração? Muda a forma como você entende a criação da sua realidade. Porque agora você sabe, não intelectualmente, mas experiencialmente, que o mundo físico é apenas um espelho, que a verdadeira criação acontece no invisível, que seus pensamentos geram vibração, e vibração cria mundos. E isso, meus irmãos, é poderoso, é libertador, é assustador também, porque com esse conhecimento vem responsabilidade. Se eu sei que meus pensamentos criam minha realidade, então não posso mais culpar as circunstâncias. Não posso mais me fazer de vítima. Não posso mais dizer que o universo está contra mim, porque o universo não está contra ninguém. O universo simplesmente reflete de volta para nós a vibração que estamos emitindo.
Então, se você olha ao seu redor e não gosta do que vê, a pergunta não é: por que isso está acontecendo comigo? A pergunta é: que vibração eu estou mantendo que está criando este reflexo? E aqui está a parte mais bonita. Você pode mudar. A qualquer momento. Em qualquer idade. Não importa há quanto tempo você está vibrando numa frequência de escassez, medo ou limitação. Você pode escolher, agora mesmo, começar a inventar uma nova história para si mesma. Pode escolher acreditar que você é amado, que é apoiado, que é capaz, que é poderoso, que é criador, que é eterno. E quanto mais você acreditar nisso, quanto mais você vivenciar essa nova história na sua mente, mais próximo você ficará de manifestá-la no mundo físico. Porque o invisível sempre precede o visível. A semente sempre vem antes da árvore. A vibração sempre vem antes da forma. Mas tem um detalhe importante. Isso não é mágica instantânea. Não é apertar um botão e pronto. Sua vida está transformada. É um trabalho. É uma prática diária. É escolher, de novo e de novo, e de novo. Acreditar na nova história mesmo quando o mundo físico ainda está te mostrando a história antiga. É manter o canal desobstruído. É trabalhar sua mente. É elevar sua vibração. É cuidar dos seus pensamentos como você cuida de um jardim, arrancando as ervas daninhas, pensamentos negativos, crenças limitantes, e regando as flores, pensamentos elevados, crenças expansivas. E às vezes, você vai esquecer. Às vezes, a vida vai te puxar de volta para o modo automático. Às vezes, você vai olhar ao redor e pensar: nada mudou, ainda estou no mesmo lugar. Mas aí você lembra, você não está sozinha. Você é uma centelha divina temporariamente humana. Você tem um fio de luz conectando sua forma física à sua essência divina, e esse fio nunca será rompido. Porque você não está tentando se conectar com algo externo. Você está apenas lembrando de quem você realmente é. Você está apenas removendo o véu do esquecimento que foi necessário para que pudesse viver plenamente esta experiência humana. E tudo o que você precisa fazer é desobstruir o canal, limpar o caminho, elevar a vibração. Como? Existem muitas formas. Meditação, gratidão, perdão de si mesma e dos outros. Pensamentos conscientes, visualizações, afirmações, conexão com a natureza, práticas espirituais. E sim, para quem se sentir chamado, medicinas sagradas como a ayahuasca. Mas o mais importante é a intenção, a decisão consciente de se reconectar, de lembrar quem você realmente é, de parar de viver no piloto automático e começar a viver com propósito, com consciência, com amor. Porque no final das contas, a vida aqui na Terra não é uma punição, não é um teste que você precisa passar, não é uma prova de resistência para ver se você aguenta o sofrimento. A vida aqui é uma experiência, uma oportunidade para a sua centelha divina sentir, através de você, coisas que não podem ser sentidas no plano espiritual. O toque de uma mão amada, o sabor de uma fruta doce, o som de uma música que arrepia a pele, a emoção de uma conquista, a profundidade de uma dor que te transforma. Sua centelha escolheu estar aqui, através de você. E ela não te julga. Ela não te cobra perfeição. Ela simplesmente te ama, incondicionalmente, e quer que você experiencie a vida em sua plenitude. Então, se você está passando por um momento difícil agora, saiba que sua centelha está com você, sentindo tudo o que você sente, e te amando através de cada lágrima, de cada medo, de cada momento de dúvida. E se você está passando por um momento bom, sua centelha está celebrando com você, radiante de alegria porque você está experienciando a beleza da vida. Você não está sozinha. Nunca esteve. Nunca estará. E quanto mais você se conectar com essa verdade, quanto mais você mantiver o canal aberto, mais você perceberá sincronicidades acontecendo. Mais você sentirá que está sendo guiada. Mais você verá portas se abrindo no momento certo.
mais você experienciará aquela sensação de fluxo, de estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Porque quando o canal está aberto, sua centelha pode te guiar com clareza, pode te sussurrar intuições, pode te enviar sinais, pode orquestrar encontros, oportunidades, coincidências, que na verdade não são coincidências nenhuma. Mas quando o canal está obstruído, bloqueado por medo, raiva, ressentimento, crenças limitantes, a voz da sua centelha não consegue chegar até você. Não porque ela parou de falar, mas porque você parou de ouvir. O fio de luz ainda está lá, mas está como um cano entupido. A água, ou neste caso, a energia, não consegue fluir. Então o trabalho é simples, embora não necessariamente fácil: desobstruir, limpar, abrir. E cada vez que você escolhe um pensamento elevado, ao invés de um pensamento limitante, você está desobstruindo. Cada vez que você escolhe perdoar ao invés de guardar rancor, você está desobstruindo. Cada vez que você escolhe gratidão ao invés de reclamação, você está desobstruindo. Cada vez que você escolhe amor ao invés de medo, você está desobstruindo. É um trabalho diário, momento a momento, escolha a escolha, mas cada pequena decisão importa. Cada pequeno passo na direção da luz importa. E eu te prometo, quanto mais você trabalhar nisso, mais você vai sentir a presença da sua centelha, mais você vai experienciar aquela vibração alta que eu senti naquela noite. Talvez não com a mesma intensidade, porque aquilo foi uma experiência de expansão profunda através da medicina, mas você vai sentir. Em momentos de silêncio, em momentos com a natureza, em momentos de meditação profunda, você vai começar a perceber que não é apenas este corpo físico caminhando pela Terra. Você é muito mais. Você é uma consciência eterna, uma centelha divina experienciando a vida humana através de um corpo temporário. E quando você realmente internalizar isso, quando isso deixar de ser apenas um conceito bonito e se tornar uma verdade vivida, sua vida muda. Porque você para de viver na escassez e começa a viver na abundância. Para de viver no medo e começa a viver no amor. Para de viver como vítima e começa a viver como criador. Porque você lembra, o invisível é o verdadeiro agora. É lá que tudo é criado. E você tem acesso a esse plano. Você pode visitar esse lugar. Você pode criar a partir dele. Não precisa de ayahuasca para isso, embora ela possa abrir portas. Não precisa de ritual elaborado, embora rituais possam ajudar. Você precisa apenas de intenção, de prática, de consistência. Precisa acreditar numa nova história para você. Precisa vibrar nessa nova história. Precisa viver como se essa nova história já fosse verdade, porque no invisível ela já é. O físico é que está tentando alcançar. E quanto mais você viver a partir dessa consciência expandida, mais pessoas ao seu redor vão perceber. Elas talvez não saibam explicar o que mudou em você, mas vão sentir. Vão perceber que você está diferente, mais leve, mais presente, mais radiante. E algumas delas vão te perguntar: o que aconteceu com você? O que mudou? E aí você pode compartilhar, pode contar sua história, pode plantar sementes de despertar em outros corações. Pode ser um farol de luz para almas que ainda estão procurando o caminho de volta para casa. Porque no final, todos estamos na mesma caminhada. Todos somos a centelha divina. Todos estamos conectados por fios de luz a uma fonte infinita de amor e sabedoria. Todos estamos aprendendo, crescendo, expandindo. A única diferença é que alguns de nós já lembraram, já acordaram, já viram além do véu. E os que já lembraram têm a responsabilidade amorosa de ajudar os outros a lembrar também. Não forçando, não pregando, mas simplesmente sendo o exemplo vivo de que é possível viver conectado, de que é possível viver em alta vibração, de que é possível criar a vida dos seus sonhos a partir do invisível. Então eu te convido, lembre-se, reconecte-se.
Desobstrua o canal. Converse com sua centelha. Ela está esperando por você. Ela sempre esteve. E quando você finalmente se reconectar, quando você sentir aquele fio de luz pulsando forte, quando você sentir aquela presença amorosa te envolvendo, quando você experienciar aquela vibração alta que dissolve todo medo, você vai entender o que eu quis dizer quando contei essa história. Você vai entender que a vida aqui é apenas o espelho, que a verdadeira criação acontece no invisível, que você não é este corpo pequeno e limitado, mas uma consciência eterna e poderosa experienciando a humanidade. E quando você entender isso, realmente entender, não apenas intelectualmente, mas com cada célula do seu ser, você será livre. Livre para criar, livre para amar, livre para viver plenamente, livre para ser quem você realmente é. E isso é o maior presente que você pode dar a si mesma. E se você chegou até aqui, se essa história tocou algo dentro de você, se alguma parte da sua alma reconheceu essa verdade que eu compartilhei, então eu tenho um pedido. Se você já viveu algo parecido, se em algum momento da sua vida você também se sentiu diante de algo maior, algo que te olhou por dentro, algo que te mostrou que você é mais do que pensa ser, me manda por e-mail, me conta seu relato, deixa aqui nos comentários ou me manda uma mensagem, porque histórias como essas precisam ser contadas, precisam ser compartilhadas, porque cada relato é uma semente de despertar. Cada experiência compartilhada pode ser o gatilho que alguém precisa para dar o próximo passo na sua própria jornada. E quem sabe, seu relato possa virar um vídeo aqui no canal, dando voz a essas experiências, ajudando mais pessoas a lembrarem de quem realmente são. Também, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se ele trouxe clareza, conforto, inspiração ou esperança, deixa seu like aqui embaixo. Isso ajuda o YouTube a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que também estão buscando essas respostas. Se inscreva no canal. Ativa o sininho de notificações, porque eu vou continuar trazendo conteúdos assim, relatos de experiências espirituais, reflexões sobre consciência e realidade, ferramentas práticas para você se reconectar com sua centelha divina e criar a vida que sua alma veio experienciar. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Manda para aquele amigo que está passando por um momento difícil, para aquela pessoa que está buscando respostas, para alguém que você sente que precisa ouvir isso agora, porque você nunca sabe como uma história pode mudar a vida de alguém. Você nunca sabe qual semente vai germinar, qual palavra vai ressoar, qual verdade vai despertar uma alma adormecida. E por último, não deixa essa história morrer dentro de você. Não deixa ela ser apenas mais um vídeo que você assistiu e esqueceu. Leva isso para a sua vida. Pratica, experimenta, testa essas verdades. Começa hoje a trabalhar na sua mente, a criar uma nova história para você, a elevar sua vibração, a desobstruir o canal entre você e sua centelha. E observa o que acontece. Observa como sua vida começa a mudar, como sincronicidades começam a aparecer, como você começa a se sentir mais guiada, mais apoiada, mais conectada. E quando você experienciar isso, quando você sentir a presença da sua centelha, quando você viver a partir dessa consciência expandida, volta aqui e me conta. Porque eu quero saber. Eu quero celebrar com você. Eu quero testemunhar sua transformação. Porque no final, todos estamos juntos nessa jornada. Todos estamos lembrando. Todos estamos despertando. Todos estamos voltando para casa. E quanto mais de nós acordarmos, mais fácil fica para os outros acordarem também. Porque a luz chama a luz. A vibração alta eleva a vibração ao redor. E juntos, nós podemos criar um mundo onde mais pessoas vivem conectadas com suas centelhas divinas. Onde mais pessoas criam a partir do invisível. Onde mais pessoas lembram que nunca estiveram sozinhas. A verdade, mesmo quando dói, liberta. E se esse vídeo te tocou de alguma forma, se algo aqui te fez lembrar de quem você é, então missão cumprida. Gratidão por ter vindo até aqui comigo, por ter me acompanhado nessa jornada através do invisível,
por ter aberto seu coração para receber essa mensagem. Lembre-se sempre, você não está sozinha. Você tem uma centelha divina que te ama infinitamente. Você está conectada a uma fonte inesgotável de sabedoria, amor e poder. E a vida aqui na Terra é apenas o espelho da sua vibração. Então escolha bem o que você quer refletir. Escolha bem a história que você quer viver. Porque você tem esse poder. Você sempre teve. A vida aqui é só o espelho. Mas juntos, a gente pode lembrar do que é real. Até o próximo relato.